Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que não precisaria ser dito ou ser falado com ninguém, porque hoje, no século XXI, já deveríamos estar conscientizados disso há muito tempo, sem dar ocasião ou oportunidade para que essas coisas pudessem nos envolver ou nos enredar, para nos levar para longe de tudo aquilo que um dia o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. Seriam essas coisas que deveriam reger as nossas vidas, sem impedimento algum. Mas, infelizmente, a realidade mostra o contrário disso. Porque hoje, no século XXI, muitas pessoas estão ensinando coisas que são contrárias ao que o Senhor Jesus ensinou. E isso é um erro, em que muitos estão se envolvendo e se enredando, porque estão dando ocasião a isso em suas vidas. Aceitam, ouvem e aceitam, toleram quem vem pregando e ensinando essas coisas erradas. Isso é nocivo, é algo mau, é algo inconveniente para a sua e para a minha vida que estamos em Cristo. Porque se estamos em Cristo, deveríamos dar valor ao que Cristo ensinou. Essa é a atitude sábia e prudente da sua parte, da minha parte. Por isso, em tempo algum, podemos ouvir outros e outros e outros, mesmo que sejam pastores, bispos e apóstolos, ensinando outras coisas pervertidas. Porque, infelizmente, muitos desses pastores, bispos e apóstolos estão, sim, pervertidos. E querem perverter outros também. Querem arrastar outros para o erro. Querem arrastar outros atrás deles, para que sejam pervertidos também. E isso está acontecendo hoje. Está com muitas pessoas. E nas denominações é onde isso mais acontece. Então, é necessário falar sobre esse assunto, porque esse assunto já está nas Escrituras, para lermos, aprendermos, praticarmos e não deixarmos que essas coisas venham nos contaminar, venham nos desviar da verdade. Porque está escrito que nós devemos se apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A verdade ouvida é aquilo que o próprio Senhor Jesus falou. É aquilo que os apóstolos escreveram em suas epístolas. Essas são as verdades ouvidas, das quais não podemos nos desviar em tempo algum. Mas, infelizmente, hoje, muitos se desviaram disso. Por ignorância. Porque muitos não leem, só dão ouvidos àqueles pastores, bispos e apóstolos que lhes ensinam coisas erradas. Lhes ensinam outras doutrinas. E é isso que está pervertendo a vida de muitos. Pervertendo a fé de muitos. Porque esses homens se aproveitam da boa fé dos incautos, ingênuos e inocentes. É assim que acontece. É assim que as pessoas são induzidas ao erro, pela artimanha desses homens. Porque eles usam de astúcia para induzir as pessoas ao erro. Usando textos fora do contexto, deturpando as escrituras, mercadejando a palavra de Deus, enfim, fazendo tudo com o objetivo de desviar as pessoas da verdade. Mas você e eu não podemos agir assim em tempo algum, porque temos uma consciência para com Cristo. A nossa consciência tem que ser a mesma consciência do Senhor Jesus, igual. Não pode haver divergência entre a nossa consciência e a consciência do Senhor Jesus. Tem que ser igual em todo o tempo. A nossa consciência tem que ser pura, tem que ser boa, de forma que nada possa arguir a nossa consciência de que estamos fazendo algo errado, deliberadamente errado, como muitos hoje estão fazendo por aí. Então eu não posso chegar aqui e começar a ensinar coisas erradas para as pessoas praticarem. Não, eu não posso fazer isso. Nem você, nem ninguém. Então eu vou ler aqui
Um texto que está aqui na primeira epístola de Paulo a Timóteo. E Paulo fala sobre esse assunto para Timóteo, escrevendo uma epístola para ele. E está escrito assim, ó: se alguém ensina outra doutrina. Paulo já começa falando, se alguém ensina outra doutrina. Que outra doutrina é essa que alguém poderia ensinar? Não é a doutrina de Cristo, com certeza. Porque ele já está dizendo aqui que é outra. Se ele dissesse aqui, se alguém ensina a doutrina de Cristo, aí tudo bem. Mas Paulo fala, se alguém ensina outra doutrina, já está deixando bem claro aqui que essa outra doutrina ensinada não é a doutrina de Cristo. É uma doutrina contrária à doutrina de Cristo. E é isso que não podemos aceitar em tempo algum. Porque se alguém ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, esse tal não tem Deus. É o que está escrito. Então nós devemos entender essa questão para não errarmos e não deixarmos que alguém tente nos fazer errar, nos ensinando outra doutrina. E qual é a doutrina que nós devemos ouvir? É a doutrina que o próprio Senhor Jesus ensinou. Vamos ler aqui no Evangelho segundo Mateus. Depois eu vou voltar aqui para esse texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Mas vamos ler aqui no Evangelho segundo Mateus. Está escrito assim. O que eu vou ler aqui agora é o que o Senhor Jesus ensinou, ou seja, é a doutrina que ele ensinou. Então está escrito assim. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Então ele começou a ensinar as multidões e aos discípulos, ou seja, várias pessoas, deveria ter muita gente ali, porque eram multidões, o texto aqui fala. Mas os discípulos não deveriam ter ali talvez mais de 1.000 pessoas. E a essas pessoas ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, o Senhor Jesus começou a ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a doutrina. Aquelas pessoas precisavam de doutrina, precisavam ouvir doutrina. E foi isso o que o Senhor Jesus fez. Então agora eu vou ler aqui a parte final do que o Senhor Jesus fala aqui. Então está escrito assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então as multidões estavam maravilhadas da doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Essa doutrina que nós que deve nos maravilhar hoje também, porque é a doutrina perfeita. É a única doutrina para as nossas vidas, não existe mais outra. Não substitua a doutrina que o Senhor Jesus ensinou por outra. Ninguém precisa mais vir e ensinar outra doutrina. A doutrina do Senhor Jesus é perfeita, então não dê ouvidos mais. Não dê ocasião a ninguém, não dê confiança a ninguém que venha tentando ensinar outra doutrina. A doutrina do Senhor Jesus é perfeita e eficaz para sempre, para a sua vida e para a minha vida. Então as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele, que é o Senhor Jesus, as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Quando diz aqui que o Senhor Jesus ensinou a eles com autoridade, não quer dizer que ele ensinou a essas pessoas como se fosse um ditador, ditando regras, impondo. Não foi assim. A palavra aqui, autoridade, significa que o Senhor Jesus praticava o que ensinava. Ele praticou primeiro e ensinou depois. Por isso, as multidões disseram que ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Porque os escribas, eles ensinavam, mas não praticavam nada. Eles não tinham autoridade para ensinar por causa disso. Mas o Senhor Jesus tinha, porque praticava e ensinava o que praticava. E assim foi transmitido essa doutrina.
É essa doutrina que tem que reger as nossas vidas. Não precisamos de outra, em tempo algum. Então vamos voltar aqui para o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde está escrito: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, então isso mostra claramente que quando alguém ensina outra doutrina, essa pessoa que ensina outra doutrina, ele não está concordando mais com as sãs palavras do Senhor Jesus. Ele está indo contra. Ele está ensinando algo errado, algo pervertido. É isso que ele está fazendo. Ele não está concordando mais com essas palavras do Senhor Jesus. E hoje existem muitos assim. Muitos pastores, bispos e apóstolos já não estão concordando mais com essas palavras do Senhor Jesus, porque estão ensinando deliberadamente outra doutrina. E as pessoas aceitam isso numa boa, toleram, de boa mente. Como se essa outra doutrina fosse superior à doutrina de Cristo. E isso é algo tão perverso que muitas pessoas que ouvem essas outras doutrinas ensinadas já se recusam a dar ouvidos à verdade. Já não querem mais saber das sãs palavras do Senhor Jesus. Querem saber de outras doutrinas, contrárias, perversas, pervertidas, que só servem para estragar. São fermentos que estragam a vida das pessoas, apodrecem, destroem. Esse é o resultado do que está acontecendo hoje por aí. Nas denominações é assim, pessoas destruídas, pessoas pervertidas, pessoas que ficam andando de um lado para o outro, procurando ventos de doutrinas estranhas, de outras doutrinas que não tem nada a ver com a doutrina do Senhor Jesus, ensinada com autoridade. Isso é perverso demais. Eu não quero fazer parte dessa sujeira, dessa porcaria. Isso causa nojo, vergonha. E eu espero que você também, como alguém consciente, não queira participar disso. Não seja cúmplice disso. Então, eu estou falando aqui claramente para que isso possa penetrar nos ouvidos, na sua consciência, na sua mente, que possa atingir o seu corpo, alma e espírito, para que você não queira mais essas coisas nojentas que as pessoas estão ensinando por aí. Outras doutrinas das mais variadas possíveis, pervertidas, incluindo-se nelas ensinos de demônios. Claramente vemos isso aí acontecendo. Então isso é uma porcaria muito suja. Não cabe para você e para mim, não tem cabimento nós darmos ouvido a esse tipo de coisa. Porque hoje temos as escrituras para ser o nosso parâmetro, para não cairmos nessas armadilhas que são colocadas por aí, faladas, ensinadas, levando muitas vidas a viverem de uma forma totalmente contrária às sãs palavras do Senhor Jesus. É isso que está acontecendo. Então, isso é verdade, porque agora eu vou ler aqui um texto que fala a respeito das sãs palavras do Senhor Jesus. Esse texto está aqui no Evangelho segundo João. Deixa eu achar aqui o texto. Evangelho segundo João. Você vai ouvir aqui quais são as palavras que o Senhor Jesus disse. O que é que as palavras que o Senhor Jesus disse são, de fato, de verdade. Então, está aqui no Evangelho segundo João. Está escrito assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, as sãs palavras do Senhor Jesus, que as pessoas ouviam, que ele falava para as pessoas, são Espírito e são vida. São Espírito para você, são Espírito para mim. São vida para você, são vida para mim. Então, as sãs palavras do Senhor Jesus são essas. Mas tem muitas outras pessoas por aí que estão falando coisas que não estão de acordo com as sãs palavras do Senhor Jesus. Ou seja,
não estão de acordo com as palavras dele, que são espírito e são vida. Eles falam isso abertamente. Não é isso o que o Senhor Jesus quer para você e para mim. Então vamos andar em conformidade com as palavras do Senhor Jesus, que são espírito e são vida. Vamos deixar as palavras do Senhor Jesus produzir espírito e vida em nossas vidas. É isso que nós devemos fazer. Porque as palavras que alguns dizem aí que são contrárias a essas palavras do Senhor Jesus não produzem nada, produzem morte, produzem ruína, perdição, produzem mal, produzem um desvio da verdade. E muitas pessoas estão sendo desviadas da verdade por causa disso. Porque essas palavras que as pessoas falam, que não estão de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, não são espírito, são vida. Mas as palavras que o Senhor Jesus disse são espírito, são vida. E são essas palavras que nós devemos ouvir. Nós devemos ler, praticar, entender, guardar no coração, meditar e crescer ainda mais no que ele mesmo falou. Esse é o progresso espiritual que vai ter todo aquele que der valor às palavras do Senhor Jesus, que são espírito, são vida. Então eu espero que todos entendam isso. Porque aquele que entender isso vai começar a viver de acordo com a sã doutrina do Senhor Jesus e de acordo com as suas sãs palavras para sempre. Esse é o benefício que a igreja do Senhor Jesus tem que ter hoje. Então eu espero que você entenda isso, porque é de fácil compreensão. Agora eu espero que todos possam se edificar no ensinamento que foi passado aqui hoje, baseado no que está escrito e não em filosofia humana. Porque a filosofia humana não tem valor algum diante do que está escrito. E o que foi falado aqui é baseado no que está escrito. Então eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém.